Fala, torcedor do Cruzeiro! Meus amigos, olha, o pessoal aqui do Troca de Passe fez uma análise completa sobre a última partida e as projeções futuras do Cabuloso, principalmente também já visando a Copa do Brasil, tá? A gente vai reagir, vai assistir, tem aqui melhores momentos, tem conversa, tem bate-papo, tem tudo. Inclusive um corte bem extenso aqui, mas que vai valer muito a pena pra gente entender o que vai acontecer com esse futuro do Cruzeiro aí nessa reta final de Campeonato Brasileiro e também de Copa do Brasil. Você está aqui na TV Cruzeiro Cabuloso, eu te convido a se inscrever abaixo, deixar o seu like, ative as notificações e vem comigo. Claro, olha, o link está na descrição, tá certo? E deixa aqui nos comentários de qual cidade tu estás assistindo esse nosso conteúdo e qual é a tua expectativa para esse jogaço da Copa do Brasil aí na próxima semana. Vamos embora, a partir de agora, muito assunto aqui, Cretos, Sport TV, tá certo? O link tá na descrição completo aqui. Vamos agora para o conteúdo. Dão a ele a posição. Vamos ouvir os dois treinadores, né? O Leonardo Jardim e o Ancelotti falaram depois do jogo. A gente mostra agora para vocês aqui no Troca. O Cruzeiro teve até o 2-0 o controle absoluto do jogo. O adversário só chegou lá em lances de bola parada ou algum contra-ataque. E depois demos uma relaxada geral, e a partir daí o adversário cresceu, acabou por fazer o 2-1, a malta começou ali a ter alguns erros e permitiu o adversário empatar. Mas com certeza que gostaríamos de ganhar hoje, mas é importante que hoje conseguimos o objetivo de estar no pódio, além da Libertadores, estar no pódio do futebol brasileiro. Já vos tinha dito isso, nos últimos anos só o Palmeiras tem mantido uma regularidade no pódio, o Flamengo acho que é 3 vezes, poucas equipas conseguem uma regularidade e este é o primeiro pódio dos últimos anos. A época começou de uma forma muito difícil, não é? Foi por isso que trocou de treinador. Quando corre bem não é necessário trocar de treinador, trocou de treinador. Eu acho que os nossos jogadores deram uma demonstração que era possível jogar nos primeiros lugares do campeonato. A época começou de uma forma muito difícil, não é? Foi por isso que trocou de treinador. Quando corre bem não é necessário trocar de treinador, trocou de treinador. Eu acho que os nossos jogadores deram uma demonstração que era possível jogar nos primeiros lugares do campeonato a partir do jogo do São Paulo. Não me esqueço, na antevéspera do jogo do São Paulo, eu reuni os jogadores e disse aos jogadores: temos o jogo do São Paulo, temos o jogo do Bahia. Se não mudarmos os comportamentos e se não mudarmos a atitude, eu não estou aqui a fazer nada. E saí da reunião, encontrei o nosso presidente e disse: Presidente, eu vou fazer aqui umas alterações, também se não correr bem, depois do jogo do Bahia vou-me embora e você não paga nenhum tostão. Essa é a minha reunião com os jogadores e fico muito satisfeito, e essa minha conversa com o Padrinho e esses jogos foi muito importante, foi o clique para que eles conseguissem demonstrar o real valor que eles têm. A ideia do plano do jogo era tirar o espaço nas costas, porque é um time muito perigoso nas costas, então jogamos uma primeira etapa um pouco mais conservadora. No gol tivemos pequenos detalhes. No primeiro gol deles, é um time que machuca com muito pouco, o Cruzeiro. O plano do jogo era esse, começar um pouco mais conservador para ser um pouco mais ofensivos com a entrada de Montoro na segunda etapa, porque Montoro ainda não teve essa sequência, esse ritmo. Nos últimos dias ele não treinou, mas é um jogador muito importante pelo time. Entrou e o time melhorou com bola. Depois começou a segunda etapa também com um gol deles no contra-ataque. Foi difícil, o time mostrou muito caráter. Modificamos um pouco a estrutura, jogamos um pouco mais ofensivos, mas foi fundamental a determinação dos jogadores depois para remontar. Sim, muito orgulhoso do time, da reação que tiveram no segundo gol deles. Não é fácil remontar o Cruzeiro aqui, um time muito organizado defensivamente, então procurando competir. Não é só hoje, temos uma sequência de jogos onde o time compete,
mostramos que temos caráter, que temos compromisso. Mesmo com muitos desfalques, o time competiu até o final, então fico muito satisfeito. Agora, temos um jogo que temos que ganhar, temos que fazer tudo o que está nas nossas mãos para ficar quintos. Vamos precisar de todos, vamos precisar da nossa torcida, no nosso estádio, porque vai ser um jogo difícil contra um time que joga para a sua supervivência. Então vai ser um jogo vital pelos dois times e estamos preparados para esse jogo. É que o time está competindo. É verdade que foi um ano difícil, com muitos problemas, com muitas decepções para todos, a família do Botafogo, o torcedor e dentro também. Mas o time compete, vai competir até o final e até o último segundo do último jogo. Acho que temos uma base boa pelo próximo ano competir bem. Mais ou menos dentro daquilo que a gente estava falando aqui a respeito do Botafogo, né? Agora é interessante ouvir do Leonardo Jardim a explicação dele, né? O quanto ele confiava no que ele estava fazendo e falou, se não der certo, pode me botar para correr, não precisa pagar nada, eu vou me embora. Fato é que o trabalho do Leonardo Jardim é de excelência, né? De excelência, o que ele fez com esse Cruzeiro. Um time que não dava nada certo lá no começo do ano, apesar dos bons nomes que tinha. Ele com poucas mexidas ali, muito autoral, o jeito com muita coragem, né? Muita coragem, né? Quando ele conta esse bastidor de que ele diz ao presidente, vou fazer algumas mexidas, se não der certo, eu saio e você não precisa me pagar nada, porque ele entendia que pro perfil de jogo que ele quer, com pressão, com retomada de bola, com mais dinâmica, mais vigor, né? Os principais nomes juntos não formariam esse time, né? Então alguns jogadores fora, né? Dudu, Gabigol, o Gabigol permanece como uma figura importante em alguns jogos, entrando no segundo tempo, o Dudu acaba saindo do clube, mas ali ele remete ao jogo com o Bahia, que é o jogo em que tem um jogo anterior contra o São Paulo, que a coisa se ensaia, e aí o Bahia é o jogo que o Cruzeiro faz uma grande partida e mostra a sua nova cara, né? Desse time que pressiona saída de bola do rival, que tenta recuperar rápido, que é um time mais ativo, mais intenso no jogo. E a partir dali o Cruzeiro constrói a sua campanha. Agora é curioso, né? Porque a gente fala muito que o brasileiro é um campeonato difícil de se manter regular, né? Ao longo do campeonato todo. E o Cruzeiro foi um time regular. Foi. O Cruzeiro, assim, mesmo perdendo um jogo aqui, outro ali, não foram muitos, um empate aqui, outro ali, o Cruzeiro jamais deixou de estar no pódio, como diz o Leonardo Jardim. Ele sempre esteve ali na terceira colocação, né? Uma posição muito estabelecida. O Mirassol normalmente atrás ali numa corrida também de maneira muito regular. Os 4 primeiros, aliás, foram os 4 primeiros durante muito tempo do campeonato. Exato. Então, assim, há de se elogiar o trabalho do Leonardo Jardim, o trabalho feito pela diretoria do Cruzeiro na construção desse elenco, né? Porque parecia que tudo tinha dado errado num primeiro momento, mas não, as contratações funcionaram, a maior parte delas, e com um ou outro reforço para 2026, acho que o Cruzeiro pode sonhar com um ano melhor ainda do que foi esse, né, Alex? E vai acontecer, né? Porque ele vai trazer mais jogador. O time, o elenco já é bem forte, né? Se a gente for pegar por posições, eles realmente eles não param, eles encontraram realmente um elenco equilibrado e uma maneira de jogar. Mais do que tudo, essa parte de campo, que ela é um reflexo, e é o que reflexo de fora para dentro e também de dentro acaba vindo para fora, eu acho que o que ele fez de mais importante foi mostrar para esse elenco que eles podem ser fortes. Em que sentido? Porque é muito fácil você ter ótimos jogadores, igual aconteceu com vários times, aí a gente vê não dar certo. E antes dele chegar, e até no início dele, a gente percebia um Cruzeiro triste. Um Cruzeiro tinha declaração que não era boa, tinha um negócio que o Alexandre Matos, eu não sei o que lá, que o vestiário, e o campo demonstrava isso. Tudo que tentava, tudo que o Diniz tentou fazer, ele não conseguiu fazer, mesmo sendo também um ótimo gestor. E nessa chegada dele, mostra-se também que se quiser arrumar lugar para todos os grandes jogadores no time ao mesmo tempo, não vai dar, provavelmente não vai dar certo. Então, da maneira que ele arrumou, a maneira de jogar e por quem para jogar, de fazer o grupo a entender isso daí, todo mundo se respeitar e colocar o seu individual porque foi uma mudança muito assim, na hora que ele arrumou o time, ele aquele episódio de tirar o Dudu e o Gabigol,
que coincidiu com aquilo ali, parece que foi realmente algo de um olhar para o outro e falar, velho, realmente, nós precisamos ter algo... O Cássio, ele mudou muito, que ele estava falhando. Não é só isso, né? Eu acho que ele tem também um grande mérito. A gente fala muito sobre o Diniz aqui no Brasil nesse aspecto. Ele melhorou muito o rendimento dos jogadores individualmente. Acho que o Lucas Silva nunca jogou tanta bola na vida como ele está jogando esse ano. Eu acho que, pelo menos que eu me lembre, teve um início muito bom, mas eu acho que é o melhor ano da carreira do Lucas Silva. Assim, o nível que ele jogou essa temporada, eu acho que ele jamais fez na carreira dele. Se a gente pensar o que o Kaique cresceu, né, o lateral, o que o Cássio... como ele aproveitou o Christian, partindo do lado direito. Jogador, né, mais ofensivo, até fazendo gols, como fez hoje. Atacando a área sempre preenchida quando a bola vem do outro lado. O Caio Jorge, então, tá voando. Não dá para saber se com outro treinador também não seria parecido, né? Não houve, assim, uma grande melhora de rendimento do Caio Jorge, porque ele chegou de maneira arrebatadora. Mas, então, assim, ele individualmente... Não, o Caio Jorge teve dificuldade antes dele chegar. É verdade, o começo do Caio Jorge foi meio entroncado também. Mas, assim, ele melhorou demais individualmente os jogadores para ajudar nesse crescimento coletivo, né? Acho que ele enxergou também que essa formação que acaba, ou esse desenho desse 4-4-2, né, com o Matheus Pereira próximo por dentro do Caio Jorge, com o time que tentasse chegar mais rapidamente ao gol, ele conseguia também fazer com que esses jogadores se encaixassem melhor. Agora, acho que a primeira grande preocupação dele é que ele não conseguia ter um time que pressionasse, recuperasse bola e fosse seguro, consistente, se ele fosse olhar pelo tamanho do investimento em cada jogador, pelo nome, pela repercussão. Porque aí eu acho que assim, as contratações no final terminaram resultando num time terceiro colocado brasileiro, óbvio, aí a tabela está mostrando. Mas, entre aspas, a grande direção esportiva do Cruzeiro foi dada pela comissão técnica, porque o plano na cabeça de quem contratou no início tinha muito mais a ver com a repercussão, com o status, com o que dizia arquibancada, com o nome, com como cada contratação dialogava com a arquibancada, do que propriamente com o encaixe de equipe. É verdade. A gente tem também aqui para mostrar para vocês os destaques, né, desse Cruzeiro, né? Um time que eu diria que brilhou no Campeonato Brasileiro, né? Em alguns jogos, o Cruzeiro jogou um futebol muito agradável. O Cruzeiro foi candidato ao título. Foi. E tinha chance até 2 rodadas atrás. Na parada para a Copa do Mundo, eu achava que o Cruzeiro tinha chance real. Porque a gente não sabe. A Copa do Mundo era um elemento novo no calendário, a Copa do Mundo de clubes. Assim, o Cruzeiro não ia para a Copa do Mundo, o Cruzeiro estava fora da Sul-Americana, ia ter menos jogos do que Flamengo e Palmeiras no segundo semestre, e não ia ter o desgaste no meio do ano. Então era plausível ali imaginar. É evidente que em termos de quantidade e fartura de elenco, e Flamengo e Palmeiras ainda se reforçaram no meio do ano, acabou tendo uma dificuldade para acompanhar esse ritmo. Mas eu acho que o Cruzeiro deixa uma impressão muito boa para o ano que vem. A maneira do Cruzeiro jogar, você vê, o Felipe com o Flamengo tem uma maneira de jogar. É aquilo, aquela identidade muito legal de ver e é de domínio o tempo todo. O Cruzeiro ele se encontrou de uma outra maneira. Não que seja só reativo, não. Mas ele é de um time perigosíssimo. Né? Ele vai provocar o seu erro na sua saída de bola e retoma Mas por que para jogar assim? Eu só posso jogar dessa maneira também, marcando numa média baixa, se eu também for agressivo aqui. Eu não consigo ter contra-ataque se eu não roubo bola. Então, nessa consciência que eu acho que o Jardim ele conseguiu trazer realmente um nível competitivo junto com esse posicionamento e as características desses jogadores para poder funcionar dessa forma. E claramente ele vai ter mais influência na janela do ano que vem do que... Se ficar. A formação desse elenco não passou por ele, mas no meio do ano já teve chegadas que passaram por ele e que elevaram as opções. Para ele ficar ou não, cá para nós, né? O primeiro time ele tem condição de investir. E, naturalmente, está muito mais fácil hoje ele terminar e ajustar um elenco do que montar tudo do jeito que foi montado. Não tenho dúvida, já está com o caminho bem andado. Vamos ouvir Lucas Romero e Cássio, outros 2 destaques desse Cruzeiro no jogo de hoje e no campeonato, falarem, a gente mostra para vocês aqui. Eu acho que Flamengo e Palmeiras não só faz tempo bem ou fazendo grandes investimentos, senão também tendo boa gestão no futebol, né? E hoje o Cruzeiro entrar nesse patamar é importante para o clube. É um clube que estes últimos anos vem fazendo as coisas muito bem, muito certa, montando uma estrutura boa de trabalho, cumprindo com todas as coisas que eles assumem, os compromissos, né? Tanto de pagamento, com os clubes, quando eles saem a contratar jogadores. E isso é importante. Por isso entrar nesse patamar para nós é importante.
com certeza, eu que conheço o Cruzeiro faz muitos anos, conheço a história do clube e sei que é um clube acostumado a lutar por títulos. A gente está muito feliz por essa vaga direta na Libertadores, que foi nosso principal objetivo. Se você me perguntar, eu vou querer jogar até para o ímpar. O que for, eu gosto de estar em atividade assim, mas é lógico que nós temos um grande treinador, ele tem tudo um cronograma de programação e o que ele decidir, a gente vai estar junto, até porque o Cruzeiro também tem goleiros que o Léo, o Otávio, que são goleiros que tenho certeza quem for jogar vai jogar muito bem. Eu acho que tudo é aprendizado, tudo é crescimento, tanto positivo e negativo. Eu acho que o jogo de hoje também tem coisas que a gente tem que aprender e tem que melhorar com evolução. E lógico, você ganha um jogo da maneira que a gente ganhou, aquele jogo que foi um jogo onde a gente dominou todos os jogos, foi bom. Eu acho que eu nunca vejo assim, com todo respeito, acho que o que tira a confiança da gente é quando você perde muito, perde. No começo nós estávamos somando muitos gols também e isso é ruim. E depois nós paramos. Esse ano acho que a gente acabou batendo o recorde do Cruzeiro de jogos sem tomar gols. E eu acho que é lógico, com trabalho e dedicação, acho que tudo é aprendizado. Eu não vejo um time acomodado por ter ganho aquele jogo de 3-0. Eu vejo um time que está muito focado no objetivo. E vai chegar forte na Copa do Brasil, né? Completando o que o Cássio disse. Algo que no mata-mata é muito importante. O Cruzeiro, a gente fala muito da defesa do Flamengo, que tomou 24 gols, o Cruzeiro tomou só 28. É a segunda defesa do campeonato com um ótimo número. Muito. Tá aí, né? A gente acabou de assistir o pessoal aí do Troca de Passe, né? Do Sport TV. E agora eu quero trazer outra informação para você aqui, olha. Na verdade, é uma grande opinião do Leonardo Jardim, olha. Cruzeiro fecha a contratação, né, de experiente atacante de São Paulo para 2026. Tá aqui, olha. A Milene, né, vai jogar no Cruzeiro em 2026. Ela é atacante do São Paulo de 30 anos de experiência. Então, o Cabuloso, né, vem também ajustando, né, o time feminino, fazendo contratações aí que realmente chamam bastante atenção. E isso, né, claro, né, faz ter perspectivas também no futebol feminino. E é o que o pessoal tá buscando aí, né? Olha, e eu quero trazer para vocês aqui na tela uma outra informação, tá bom? Essa que é a respeito de Caio Jorge, já está na tela, que é a seguinte informação, já tá aqui, olha. Em alta no Cruzeiro, Caio Jorge veta investida de 186 milhões 200. É muita grana, quase 200 milhões de reais. Olha só, viu? Aqui, olha. A temporada ainda não terminou, mas Caio Jorge está, né, na mira de clubes do exterior. O atacante do Cruzeiro, que está perto de confirmar a artilharia no Brasileirão, segue despertando interesses do Zenit, mas não tem intenção de ir para a Rússia. O clube, que já havia sondado Caio Jorge na janela do meio do ano, voltou à carga pelo atacante nessa semana. Os contatos foram feitos com o staff e não chegaram, né? A diretoria do Cruzeiro, o Zenit, está disposto a pagar 30 milhões de euros, cerca de 186 milhões de reais, pela contratação do jogador, né? A situação não foi repassada pelo empresário de Caio Jorge à diretoria, em função da negativa do jogador. Caio deixou claro a pessoa do entorno ali que só sairá do Cruzeiro em caso de uma proposta de um clube top da Europa, pensando não só na Copa do Mundo 2026, mas também no ciclo para o Mundial de 2030. Então tá aí, olha, Caio Jorge rejeitando uma investida de quase 200 milhões de reais. Ele não quer ir para a Rússia, e se sair do Cruzeiro, que seja para um grande centro, né? Um grande time ali que brigue por Champions League, ou que pelo menos esteja ali nas principais competições europeias, que brigue por títulos em seu país. E o Caio Jorge tem a expectativa de chegar nesse clube para ser, de repente, ali o cara, né? E não fazer aquele movimento que ele fez no passado, né? Que aí rodou em alguns clubes ali da Itália e não acabou se adaptando. Mas agora eu acho que com mais experiência, com mais rodagem e com essas artilharias desse ano 2025 no Brasileirão e na Copa do Brasil, pode fazer o Caio Jorge, claro, chegar em um outro nível, em um outro patamar no mundo do futebol europeu, né? Vamos acompanhar. E eu quero saber a tua opinião aí. Deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal, ativa as notificações. Daqui a pouco a gente volta. Tamo junto. Grande abraço, torcedor. Valeu.